Shalom, 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 boa noite. Boa noite, Kellen, Cristiane, Joyce, Joselma, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, a paz do Senhor, shalom, shalom. Boa noite, shalom, shalom. Gente, já chegando, vocês viram que semana que vem a gente começa um Kippur. Na terça-feira que vem já é um Kippur. A paz do Senhor, a paz, gente, a paz para quem é de paz. Shalom, shalom para quem é de shalom. Boa noite, boa noite. Boa noite, Karina. Lindete, boa noite. A paz do Senhor. Flávia, boa noite, shalom, shalom. Seja muito bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai continuar falando do tema de incumbos, o tema de demonologia, né? Eu falei na outra live sobre o Yom Kippur, né? Já estamos nos dias da expiação e agora a gente vai voltar a esse tema, né, de demonologia. Vamos continuar falando sobre esses. Então, se você tem um que você gostaria de falar sobre, saber da linhagem, eu quero saber mais sobre isso, você pode falar, pastora? Me mandem no direct, tá? Que eu vou fazer uma live sobre. Amém? Já compartilhem essa live, porque muitas pessoas sofrem de ataques de incumbos e sucumbos e não têm noção, não sabem como se proteger, não entendem que as crianças podem ser atacadas também por esses demônios, não sabem o que é incumbo, sucumbo, não sabem. Então, hoje é uma aula para vocês aprenderem, se prepararem em relação a isso, como que vocês podem guerrear com tudo isso, como que vocês podem, né, tá se posicionando em relação a isso, porque muitas pessoas acreditam assim, não, eu tô orando, estou jejuando e acreditam que é só isso. Não é só isso. Você precisa, tem muitas outras coisas além que pode estar abrindo uma porta para você, né, ser atacado por esses demônios. Amém? E hoje em dia eu vejo que eles são um dos principais, os que mais atacam. Então vamos aprender a guerrear. Amém? Fechem os olhos de vocês, eu vou orar, tá? Vão compartilhando essa live, eu sei que muitas pessoas precisam ser tocadas, aprender a guerrear contra esses demônios, saber quem são esses demônios. Então, compartilhem essa live, tá? Fechem os olhos, vou estar orando agora por vocês pra gente começar. Senhor, meu Pai, meu Deus, eu adentro agora em Tua presença, Pai, para Te apresentar, Senhor, esta live. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos cubra agora, Pai, com um manto de invisibilidade. Pai, coloca na porta de cada um aqui presente, aqueles que ainda vão adentrar, Senhor. Coloca anjos, Pai, de batalha espiritual, com as suas espadas desembanhadas, Senhor, na entrada e na saída da casa de cada um. Pai, em nome de Jesus, que nenhum deles sofra ataque, Senhor, por conta do que eles vão aprender aqui nesta noite, mas, Pai, vai os libertando, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que têm, Senhor, que estão sob essa influência, que estão sob opressão, Senhor, com incumbos e sucumbos, Pai, já vai arrancando, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Vai fechando todas as brechas, Pai, e vai libertando os teus filhos, Senhor, de todo o terror noturno, de tudo que eles fazem, Pai, de toda insônia, em nome de Jesus. Proteja nossas crianças, Senhor. Proteja, Senhor, o quarto de cada criança aqui, Senhor, representada, Pai.
em nome de Jesus. É isso que eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Vamos lá. Depois eu vou ver quantas pessoas têm ataques em relação a incúmulos e sucúmbos. Se tiver muita gente que tem ataques sobre incúmulos e sucúmbos, eu faço uma oração de guerra, fazendo libertação em relação a vocês que estão, sendo atacados por esses espíritos. Então, fiquem atentos, tá? Perguntas, vocês já sabem, coloquem aqui no ponto de interrogação. Então, você, durante a live, você tá com alguma dúvida? Coloca no ponto de interrogação, porque no final eu vou responder vocês. Amém? Então, vamos lá, gente. O que são? O que são? Incúmbos e sucúmbos. A gente escuta, muitas pessoas escutam isso. Algumas pessoas escutam na libertação, no processo de libertação. Mas muitos não sabem quem são, Então, eu vou explicar um pouquinho pra vocês quem são esses demônios. Incúmbo, tá? Incumbos são demônios naturalmente sexuais que assumem a forma de mulher. Então, incumbo, ele ataca na forma de mulher, na área sexual, tá? Então, ela tem esse objetivo de oprimir, a pessoa que ela está atacando. O objetivo é estabelecer contato sexual em sonhos ou experiências noturnas. Então, não é só em sonho, tá? Muitas pessoas me relatam que acabam acordando, com ejaculação, acabam acordando sentindo que aconteceu realmente um ato ali. E isso realmente é verdade, tá? Realmente é verdade. Isso acontece aqui na nossa dimensão, não só nas dimensões espirituais. Amém? E sucumbo. O que é o sucumbo? Sucumbo naturalmente é um demônio em forma de homem, tá? E ele faz a mesma coisa que o demônio feminino, mas ele vem ali também, mesma coisa, pra acontecer, criar um laço espiritual com essa pessoa, porque nós mulheres, quando eles vêm atacar nós que somos mulheres, eles atacam já tentando gerar um relacionamento, um laço. Muitas mulheres criaram laços com esses demônios. Muitas mulheres tinham experiências sobrenaturais, porque o prazer é muito maior do que um prazer natural, do que um prazer que nós possamos acessar aqui, porque é um prazer espiritual. Então, a pessoa sente um prazer tão forte que ela acaba criando um laço com aquele demônio. E eu vou falar sobre, alguns testemunhos aqui para vocês, testemunhos verdadeiros de pessoas que eu fiz mentoria e algumas pessoas também que eu escutei as histórias e relatos. Amém? Então, qual é o objetivo de ambos eles? Prender a pessoa num ciclo de pecado. O que ele quer? Eles querem, os incumbos e os sucumbos, eles querem prender você nesse ciclo de pecado, culpa e vergonha. Porque muitas pessoas que são atacadas por esses demônios, elas não contam, tá? Elas não falam. Porque a maioria que são atacadas somos cristãos. São pessoas que estão posicionadas em Cristo e elas têm vergonha de contar que está acontecendo isso. De contar, será que eu pequei? Será que eu fiz alguma coisa? E eu já vou falar para vocês como que abre essas portas, Então, eles querem fazer isso com vocês. Eles alimentam compulsões sexuais, confusão mental, eles trazem também, destruição de relacionamento, tá? Eles acabam destruindo o relacionamento, porque essa pessoa que está nesse transe, que está nesse ciclo com incumbos e sucumbos, eles acabam se afastando do parceiro, não conseguem ter um relacionamento sexual natural com o parceiro. Porque o que eu falei pra vocês, lembrando no começo? Eles é um prazer muito maior do que o natural pode trazer. Então essas pessoas param, elas não conseguem ter o prazer, chegar a um prazer com o carnal, e aí elas preferem ficar somente com o espiritual, tá? Tem casos, vocês vão ver, tá? Em nome de Jesus eu vou contar esses testemunhos pra vocês.
Então eles procuram sempre, tá? Eles começam sempre procurando legalidade espiritual para permanecer por conta de um pecado, um pacto ou um trauma que a pessoa teve, né? Então, quais são as portas de entrada? Já entro nas portas de entrada. Como que esse demônio entra dentro da tua vida? Vamos lá. Um pecado sexual fora da aliança, né? Então, fornicação, adultério, prostituição, homossexualismo, tá? Ou qualquer prática contrária à palavra de Deus. Deixa essa brecha aberta para que eles, né, adentrem. Sodomismo também, tá? A prática do sodomismo também faz esses demônios adentrarem, né? É uma porta de entrada para eles adentrarem e eles conseguirem tocar em você, tá bom? Pornografia, tá? Masturbação compulsiva ou masturbação, você fez uma vez, acabou. Eles já vão ter uma legalidade de tocar em você. É uma porta de entrada, tá? É uma brecha que a gente chama. Essa é uma das brechas, tá bom? Ocultismo, tá? Abuso sexual. Então, você sofreu um abuso, a culpa não foi sua do abuso que você sofreu. Só que essa é uma porta de entrada também. Eu vejo que muitas pessoas que não sofreram abuso na infância acabam sofrendo algum tipo de abuso, né? Principalmente mulheres ou alguns homens também sofrem abuso no trabalho, né? Acabam sofrendo um abuso ali de alguma pessoa do trabalho. E como elas não querem perder aquele emprego, algumas até permitem, porque tem medo de perder aquele emprego, de não achar outro emprego. Então, você permitindo, tendo vergonha, medo... Gente, perdão, eu tô com rinite. Perdão. Você tendo medo de contar o que está acontecendo com você, que no ambiente de trabalho, no ambiente da igreja, né? Algum irmão que pega na sua perna, um irmão que passa um pouquinho dos limites, você tá percebendo que tá passando dos limites com você, você tem medo de falar, não, mas ele é muito usado, ele entrega muito a profecia. Você tem que reportar, porque você tá deixando um trauma entrar dentro de você. E esse trauma vai abrir portas para que os demônios acessem você. Então, para você ver que não é só você pecando. Muitas vezes o medo nos paralisa e acaba permitindo também que esse pecado aconteça. Amém? Sonhos, gente. Se vocês têm muitos sonhos, tá? Sonhos, né? Sonhos eróticos com frequência, sonhos que você sonha com seu ex, sonhos que você sonha com outras pessoas que você não conhece, né? Não tendo ato em si, mas quase tendo ato, ou você sabe que naquele sonho você tá querendo ter o ato, naquele sonho. Gente, isso é a frequência que eles estão emanando para você, são os dados inflamados. Eles estão lançando para ver se você cai, e você permitindo, vão acontecer coisas muito piores, tá? Invocações, brincadeiras espirituais e curiosidade, jogos ou rituais aparentemente inofensivos podem abrir portais, pode abrir brechas, tá? Gente, não esquece, quer fazer pergunta? Bota na caixinha de pergunta, tá bom? Então, você tá brincando ali. Quem aqui já brincou da brincadeira do copo, né? Quem já brincou aqui da brincadeira do alfabeto, que você fazia uma pergunta, tinha o alfabeto e tinha o sim ou não. Se você já fez esses tipos de brincadeiras espirituais, você abriu uma porta e também pode ter uma legalidade. Se você não fechou, se você não pediu perdão por você ter brincado disso, se você não fechou essa porta, isso ainda pode ter essa legalidade em você chamar a loira do banheiro. Quem é que nunca chamou uma loira do banheiro? Então, brincadeira do compasso. Nossa, isso é verdade, hein? Essa antiga. A brincadeira do compasso. Então, tudo isso, gente, abre portas, tá? Para que eles tenham acesso a vocês, tá bom? E heranças espirituais e pactos familiares também, tá? Então, pecados geracionais ou cultos a divindades sexuais, né? Como Baal,
como Lilith. Então, se seus antepassados serviram as trevas, foram do satanismo, foram da bruxaria, né? Foi ali da Umbanda, da Quimbanda, tá? Porque tem também, tá bom? Tem muitas mulheres que são entregues a santos, que dizem que são santos, que são os orixás ali. Não é. Esses demônios, eles são, tá? Simplesmente os incúmulos e sucumbos, tá bom? E aí eu vou falar pra vocês os sintomas que eles atuam. Sonhos, né? Os sonhos esses sonhos são repetitivos, tá? Você sempre tá sonhando, ou passam 2, 3 dias, você tá sonhando de novo. E eles parecem muito reais. Eles parecem muito reais. Até o ponto que você começa a sentir no teu corpo. Você começa a sentir aquilo ali, que realmente aconteceu aquele ato. Tem mulheres que acordam realmente com ato, gente. Com ato. Pessoas que acordam exaustas, como se tivessem a drenagem do corpo, toda a energia do corpo sendo drenada. Então, você que acorda, você tem esse sonho, ou você sente que você guerreou espiritualmente de noite, e você acorda cansado, você pode estar sendo vítima de incúmulos e sucumbos. Então, se você acorda, não, eu dormi, nossa, minhas 8 horas, bonitinho, não era pra mim estar acordando cansada. Pode ser que você esteja sendo atacado por esse demônio, tá? Compulsões sexuais, né, pornografia, pensamentos obsessivos em relação a isso. Aí eu olho pra uma pessoa desconhecida, eu já imagino ela nua, já imagino que eu estou fazendo algum ato com ela. Isso daqui é influência de incúmulos e sucumbos. Se você tem isso, de você olhar, imaginar a pessoa no ato, tudo isso é influência de incúmulos e sucumbos, tá? Bloqueio em relacionamentos saudáveis ou crises conjugais inexplicáveis. Você tá com crise no teu casamento, você tá com bloqueio, você não entende por quê. Você não consegue você não sente mais o líbido, você não tem mais líbido com o teu esposo, com a tua esposa. Você não consegue mais, mas você não lembra que você tem. Você lembra que você tem os sonhos, você nem percebe que faz parte, que tem uma ligação. Isso também é ataque de incúmulos e sucumbos. Profeta Lê, boa noite, shalom, shalom, amada. Gente, se você tem esse bloqueio, se é tudo saudável no teu relacionamento, se o seu casamento ele é saudável, tá? Digo casamento, não tô falando você que tá na fornicação, você que tá morando junto. Não tô falando pra ti, eu tô falando pra você, casado. Você tá casado e você não tem uma vida ativa sexual com teu esposo. Você simplesmente daqui uma semana, daqui 15 dias, um mês, já peguei pessoas que são 6 meses sem ter relações, 1 ano sem ter relações. E simplesmente, se você tá assim com bloqueio, tá? E o seu relacionamento, ele tá decaindo e já tem um demônio ali. Gente, não pode passar mais de 3 dias sem ter relação sexual com o teu esposo. Principalmente vocês mulheres, vocês não têm noção de como vocês estão protegendo a si mesmas contra demônios, porque a semente do marido protege a esposa, tá? Eu sei que muita gente não vai entender isso aqui que eu tô falando, as meninas que estão num nível espiritual um pouquinho mais alto em libertação vão entender o que eu tô falando, tá bom? Mas, se você quer ser protegida e não ser atacada, você precisa ter relação, não passa de 3 dias. 3 dias, passou 3 dias. Você tá no quarto, tem um demônio do lado do seu esposo e um demônio com você, uma demônia com ele. Então vocês têm que tomar cuidado. Sem contar que o marido, ele começa a ter influências, né? Porque começa com a influência, depois vem a opressão, né? Então eles começam a ser influenciados a olhar para outras mulheres. Ah, mas o meu marido não me respeita. Meu marido, a gente tá andando na rua, ele olha para uma mulher. A gente tá em qualquer lugar, ele olha. E não aquele olhar que você vê que é só um olhar.
Não, é um olhar de desejo, um olhar que você se incomoda, um olhar que você se sente humilhada, um olhar que você se sente menosprezada, diminuída. Se tá acontecendo isso no teu relacionamento, seu esposo já tá sendo influenciado e você também, porque ele está baixando a sua libido, tá fazendo você se sentir a gente acaba se sentindo um lixo, vamos ser sinceras, a gente nunca acha que a gente tá bonito o suficiente pro nosso marido. Então, por que ele tá fazendo isso? Porque ele já entrou no teu casamento, tá? Então, mulheres e homens, né? Não sei se tem homens aqui nessa live, mas se tem homens aqui nessa live, principalmente vocês mulheres, não deixem passar de 3 dias. Ah, eu não tô com vontade, ah, eu não quero, não tenho vontade, não quero. Vai orar, vai pedir pro Senhor te dar o líbido, vai pedir pro Senhor, você tem que fazer. Tá? E você vai ver que depois muitas coisas. Gente, perguntas, eu já falei, perguntas. Bota no pontinho de interrogação. Vergonha, culpa, dificuldade de se aproximar de Deus. Quantas pessoas que estão sofrendo esse ataque espiritual na área sexual, dos incúmbos e sucumbos, sentem vergonha, não se sentem dignos de buscar a face de Deus, não se sentem dignos, né, de estar ali na presença dele. Então, se você tem vergonha ou você sente que tem alguma coisa errada, que você, quando você tá ali, às vezes você não tem noção, às vezes você não tem essa noção, que você está sendo atacado por incúmbos e sucumbos. Muitas pessoas sonham e não lembram, porque eles apagam, né, a memória. Então faz você se sentir fadigado, cansado, você vai ter todos esses processos e você não consegue chegar perto de Deus. Começa a ter esse bloqueio, que você sente que tem alguma coisa que tá faltando ali. Pode ser isso também, tá? Tem vários outros motivos também, mas podem ser esse um dos motivos. Gente, presença, toque, peso durante o sono. Você tá dormindo, você tá sentindo, você sente até a presença do teu esposo. Tem pessoas que já me relataram que eles estavam deitados e eles simplesmente sentiram o marido se deitando do lado. Aí o marido sentiu o marido e falou assim, não, é o meu marido. O marido acariciou e sentiu os toques do marido e achou que era o marido. Quando foi olhar para trás não tinha ninguém. Incúmbos e sucumbos. Pra você ver o nível já espiritual que essa pessoa tá. Ela já tá sendo atacada há muito tempo. Pra eles chegarem num momento de se manifestarem, vou falar isso aqui pra vocês, eles já estão fortes, tá? Porque eles não podem ficar na nossa dimensão. Por que que os demônios se alimentam de nós? Porque eles se alimentam dos nossos sentimentos. Por que que eles precisam se alimentar como os incúmbos e sucumbos, que se alimentam da nossa energia vital? Energia vital, presta atenção. A sua energia de vida. Eu vou contar um testemunho aqui pra vocês. Energia de vida. Se você... eles se alimentam disso. Por quê? Porque eles não podem ficar na nossa dimensão. Eles precisam desse alimento para que possam permanecer aqui na Terra. Por isso que eles fazem isso. Nós somos gado. Simplesmente gado para eles, tá? Então, tocar, né? Esse toque, e tem a paralisia do sono, que é o mais comum. Então, se você está sendo paralisado, né? Tendo a paralisia, mas acompanhado, tá? Com um ato sexual. Tem a paralisia, que tem só os demônios que estão ali, né, nos paralisando, nos prendendo espiritualmente, que são simplesmente para nos causar o medo, se alimentar do nosso medo, fazer a gente parar de orar e jejuar. Tem esses também, eu vou trazer para vocês, tá? Mas os incúmbos e sucumbos, eles fazem isso eu vou falar uma coisa que ficou muito famosa uns anos atrás, que eu creio que muitas pessoas têm a mesma idade, mais ou menos, do que eu aqui, e vocês vão lembrar. Então, na paralisia do sono seguida, né, do ato sexual, é um incúmbus e sucumbus, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês lembram da época que começou, né, começou uma onda muito forte? Eu creio que foi em 2008. Foi em 2008? Foi em 2008, 2009, sobre vampiros. Lembra dessa época?
que foi uma febre, né? Teve Crepúsculo, teve Diário de alguma coisa que eu não lembro, eu não assisti esse, mas foi Diário de alguma coisa que também falava de vampiros. Foi uma febre que muitas pessoas eram apaixonadas por esses, né? Esses seres. Deixa eu falar pra vocês quem são os vampiros. Os vampiros, eles são, tá? Os incubos e sucumbos. Por que vocês acham que lá, até mesmo no filme, ele fala que eles vinham, né, lindos e maravilhosos, irresistíveis, sugavam a energia, eles né, tem um demônio que suga o sangue também, mas vamos falar desses que são mais em relação, né, eu também era fã de Crepúsculo. Então eles pegavam e sugavam ali a energia vital da pessoa. Lembra? E eles eram com o quê? Com a ato sexual, com a sedução. Então os vampiros, eles representam muito bem quem são os incubos e sucumbos de hoje. Como eu falei pra vocês, vocês acordam cansados, deprimidos, sem forças. E agora eu vou contar pra vocês em relação a eles serem esses demônios, né, vampiros, tá? Por que eles têm essa sedução? Muitas mulheres, né? Muitas mulheres, elas acabam cedendo porque são homens muito lindos, tá? E homens acabam cedendo porque são mulheres maravilhosas. E começa, que nem eu falei pra vocês, no sonho. Eles começam a sonhar com essa mulher. Essa mulher, ela é muito perfeita. Ela é exatamente como o homem gosta. E eles acabam cedendo, porque lembra do prazer? O prazer, ele é muito maior, por mais que eles acordem cansados, estressados, por mais que eles acordem nada bem. A testosterona começa a baixar do homem. Ele não tem mais, né, líbido. Só que ele, no sonho ele tem. Aí passa a vir pro físico. Por quê? Eles vão se alimentando. Vocês vão ver que, se vocês verem imagens desse demônio, vocês vão ver como que eles fazem. Então é exatamente isso. Eles ficam em cima, drenando a energia vital da pessoa, tá? E dando prazer para ela, para que ela não perceba. Então ele está sugando a tua vida. A tua vida mesmo, tá? Energia vital é vida. Então ele suga toda a tua vida ali. E você não percebe, só que por conta do prazer. E a pessoa acaba permitindo. O que acontece? Ele tá sugando, é o alimento dele. Ele começa a se materializar. E quando ele começa a se materializar, você começa a ter relação realmente com um demônio físico. A pessoa começa a ver, a tocar, a sentir. E eu vi muitos homens que esperavam essas mulheres virem, esperavam essas mulheres chegarem para ter relação com eles. E eu vi muitas mulheres dando relato, né, que permitiam, tá? Vou contar especificamente de uma mentorada minha, com permissão, tá bom? Ela começou a ter esses ataques sexuais. Ela começou a virar ninfomaníaca, né? Só que ela não chegava a ter o ápice do prazer como ela tinha com os demônios, só que ela não sabia que eram demônios. Pra ela ali era um homem do sonho dela. Ele começou a se materializar. Isso, ela não era convertida, tá, gente? E ela encontrou Jesus, né? E ela tinha atos sexuais com esse demônio. E ela começou, né, a não querer mais, negar, porque ela sabia que ela tinha que ficar pura. Ela não era casada, tá? Não era casada. Ela acaba se casando, né? Por conta da igreja, ela acaba se casando. Acaba tendo uma filha. E esse demônio passou a abusar dela em locais públicos. Então ela me deu um relato, né? Que ela já tava no último do último. Ela falou, eu não aguento mais, eu vou me matar. Porque eu estava numa farmácia. Eu acredito que foi uma farmácia, mas eu acho que é uma farmácia, tá? Eu não me recordo muito bem, mas eu acredito que era uma farmácia. Porque ela falou que ela caiu
no chão, ele derrubou ela ali nos corredores da farmácia e abusou dela sexualmente dentro dessa farmácia. E ela sentiu tudo. E ele já tava o quê? Não era mais o prazer, ele não dava mais o prazer. Ele dava agora, ele machucava. Então, ela tinha cortes na genitália, ela tinha cortes, né, na parte, né, vocês já sabem. Ela tinha vários cortes machucados que não conseguia explicar. O médico não conseguia explicar. Ele começou a colocar doenças nela que ela não conseguia ter relações com o marido. Isso causou um divórcio. A filha, tá? Que foi quando ela começou a me procurar, ela já era separada. E aí a filha dela foi atacada. E teve outra também, eu vou contar pra vocês, que também a filha foi atacada. Então, a filha dela foi atacada. E ela me pediu socorro porque a filha dela estava sendo atacada. E teve outra também, que eu cuidei, que era atacada por incúmbos e sucúmbos. Que a filha dela de 3 anos com autismo, começou, depois que a gente começou a fazer libertação, tá? Foi depois que a gente começou a fazer libertação. Ela começou a se posicionar e começou a fazer libertação. Como eu comecei a ensinar ela a se proteger, ele não conseguia mais tocar nela. O que ele fez? Ele foi tocar na neném. Então ele tocou na neném e a neném começou a se masturbar com 3 anos. Ela não parava de se masturbar durante a noite. Ela ficava se esfregando, né, em vários lugares. E ela falou, socorro, porque são 2 horas da manhã e minha filha tá acontecendo isso, eu não sei o que está acontecendo. Era o demônio, tá? Então sim, se você abre uma porta, uma legalidade na tua vida, seus filhos podem ser atacados por isso. Principalmente, gente, o que está acontecendo hoje, que está tão explícito para as nossas crianças, o ato sexual. Hoje em dia a gente não consegue falar para os nossos filhos em relação a essas coisas como antigamente, que você sentava na mesa, eles estão na idade pronta, não tem mais isso. Na escola vão trazer os amiguinhos, sempre vai ter alguém, vai ter na internet, YouTube, por isso que eu não deixo meus filhos assistir televisão, não deixo meus filhos ver essas coisas. Então, gente, é para vocês verem como que é tão pesado essas coisas. Gente, não esquece, perguntas, coloca no ponto de interrogação, eu já vou responder as perguntas de vocês, tá? Então, tem pessoas sim, que dão essa legalidade, que acabam as crianças sofrendo, simplesmente, principalmente crianças, tá? Que são sexualizadas, jovens, que são essas crianças que escutam funk, que dançam funk. Essas crianças, pode ver que elas têm a tendência de se masturbarem. Mas não são elas que estão se masturbando, são os incúmbos e sucumbos que já estão sugando a vida dessas crianças. Só que a gente tem um poder, uma chave na nossa mão, que é orar e interceder pelas nossas crianças, que é colocar as nossas crianças também num manto de invisibilidade, de ensinar aos nossos filhos qual o caminho que eles devem seguir. Muitas pessoas, elas acham assim, não, deixa a criança. Ah, lá a escolinha bíblica vai ensinar. Ah, não, pode deixar que minha filha vai aprender. Deixa nas mãos dos outros a educação sexual. Só que a educação sexual é muito importante você informar. Falar que não pode tocar em certos lugares. Falar quem pode tocar nesses certos lugares. Vocês têm que começar a falar, porque senão vai acontecer muitas coisas com seus filhos. E eles vão ser atacados por esses demônios. Tá? Eu sou atacada por esses demônios desde nova. Vocês sabem do meu testemunho. Com quantos anos eu vim, né, pra bruxaria. Vocês entendem o que eu passei. Eu era atacada por eles desde nova. Por isso que eu me tornei, depois da primeira menarca, a mulher dele. Por isso que ele me separou. Ele me separou porque eu já era. Porque eu já sofria esses ataques. Então, criança também sofre esses ataques, tá? Então, vocês cuidem e orem. Como que eu me protejo? Oração, jejum, palavra. É assim que você fecha essas brechas. É você se você é casada, tendo um ato sexual com seu esposo, se você é casado, tendo um ato 3 dias, passou 3 dias,
você tem que ter a relação, senão você vai dar uma brecha para ele começar a lançar primeiro as influências, depois a opressão, até ele começar a chegar a tocar em você. Tá? Então ele vai primeiro com a mente, foi a mesma coisa com Eva, a cobra não chegou e falou, come lá o fruto. Não foi assim, gente. Para de ser enganados. Muitas pessoas querem fechar os olhos para aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, que acontece aqui no carnal. As pessoas, elas fecham os olhos. Elas falam, gente, eu tô achando incrível porque tá bombando aí, né, o rios que eu falei do alimento ali. E, gente, simplesmente as pessoas estão, eu amo isso, eu amo aquilo. Gente, então as pessoas amam mais a uma comida do que a Deus. Elas põem acima delas, né? E se vocês forem ver as pessoas que dizem isso, se vocês forem ver, não estou julgando, peço perdão em nome de Jesus, mas se vocês forem ver essas pessoas, não são pessoas que você pode dizer, olha, uma boa influência, olha, tá falando a verdade, é uma influência boa, que, ó, nossa, vai pra igreja. Não. Pode ver que são pessoas que não estão muito posicionadas, pessoas que usam roupas que você já sabe que não são muito, né, pra gente que somos cristãos, não são pessoas que a gente deveria usar, roupas que não deveríamos usar. Sim, mas Deus não vê a roupa. Não, não vê. No começo ele não olha nada. Só que quando você deixa ser transformado por Deus, você vai passando, o teu caráter vai mudando e você começa a se resguardar. Você não faz mais coisas que você fazia quando você estava no mundo. Quando você está na presença de Deus, porque você começa a ficar com vergonha. Então, pelo sangue do Cordeiro, deixa Deus ele mostrar para vocês. Gente, não pode masturbação. Quantos crentes têm esse hábito pelo sangue do Cordeiro? Eles amam, eu amo a Deus, ama tanto a Deus que não quer largar. Igual comida, gente, eu vejo que os maiores pecados é a gula e é o ato sexual. Por que Satanás está vencendo nessa área a nós que somos cristãos? Quantos cristãos não jejuam? Quantos cristãos estão com obesidade? Quantos cristãos estão sofrendo com eles mesmos? Quantos cristãos? Porque eles não conseguem largar comida. Quantos? A gente está sofrendo aqui no jejum. A gente está fazendo jejum de 40 dias. Estamos já na metade, que a gente já está na metade do jejum. Dia 19 a gente entrega. E simplesmente as meninas estão sentindo a dor porque estão largando o doce. Elas falaram, eu nunca vi, não sabia que era tão difícil. Olha isso, o nosso corpo está viciado nos alimentos desse mundo. Aí o povo fala, tudo é de Deus, porque é Deus, gente, a melhor são os comentários. Eu não aguento os comentários. Porque tudo é do Senhor, eu consagro o Senhor. Uma pergunta para você. Cristão que você consagra aí produtinhos eróticos para deixar incumbos entrar dentro da tua casa, tá? Porque cristão que é cristão não usa produtos de sex shop. Não pode. Eles são consagrados a demônios. Mas eu vou lá, eu comprei lá o olhinho de nananã, nem sei como que é o nome, mas comprei lá e eu consagrei ao Senhor. Primeiro, você tem autoridade? Você está posicionado? Você está em santificação? Porque se você tivesse santificação, o Espírito Santo teria te tocado e você não teria entrado no sex shop ou comprado esses produtos, primeiramente. Quem não tem autoridade de usar o nome de Jesus, você pode falar quantas vezes você quiser o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, mas você precisa de autoridade para poder usar. Se você não tem autoridade, se você não é posicionado, se você não jejua, se você não está santificado, você não tem autoridade para consagrar nada a Deus. Porque você não tem autoridade para usar o nome dele. Lembra? Isso está na Bíblia, gente. Lembra? Agora eu sempre esqueço da passagem. Lembra dos homens que vão lá e falam, eu te expulso. Eles criam em Cristo, tá? Porque se eles começaram a fazer aquilo ali, muita gente fala assim, mas essa passagem mostra que eles não tinham comunhão, que eles não tinham aceitado Jesus. Mentira! Eles estavam crendo naquilo que Paulo falou. Porque eles vão lá e falam assim, eu expulso você para os demônios. Os dois, acho que é dois irmãos, vocês me corrijam aí, perdão, a cabeça tá grávida.
mas era os irmãos e eles falavam assim: eu te expulso no nome de Jesus, ou perdão, eu expulso você no nome daquele que Paulo fala. E aí o demônio olha assim e fala assim: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas e você quem é? Eles criam em Cristo, porque senão eles não iam falar aquilo ali. Eles não iriam falar um nome que eles não estavam crendo. E o que acontece com eles? Eles ficam nus, eles apanham dos demônios. E é isso que está acontecendo hoje. As pessoas não abrem os olhos. Nós estamos apanhando de demônios porque estamos deixando a gula nos dominar, deixando a vontade o dinheiro, só o dinheiro na nossa vida. É só uma religiosidade. Uma religiosidade. Gente, o que tem você deixar uma comida? Gente, eu não como várias coisas. Se eu contar pra vocês o tanto de coisa que eu não como, porque Deus me pediu. Eu não como, porque Deus me pediu. O Espírito Santo falou: você não vai comer. Amém? Eu não comia comidas quando eu tava lá em Satanás. Eu não podia porque eu tinha que estar purificada. Quando Deus falou isso pra mim, principalmente da carne de porco, Ele falou assim pra mim: por que você não comia carne de porco quando você tava lá? Porque eles tinham que se alimentar do seu sangue. E agora que você tá na minha presença, você tá comendo carne de porco. Quando Ele falou isso aqui, virou uma chave na minha vida. Falou assim: não, peraí. Então significa que tem alimentos que vão sim fazer eu não estar purificada na presença de Deus. Agora tá tudo liberado. O mundo jaz do maligno. Prestem atenção. Quando Jesus estava no deserto, vem Satanás. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. O Espírito Santo vai te levar em lugares para você ser tentado, para saber onde está o teu coração. Presta atenção no que eu tô falando para vocês. Muitas vezes vocês acham que vocês estão sendo tentados por Satanás porque é uma legalidade ou porque ele tá fazendo isso com vocês porque ele é palhaço, porque ele é chato. Não, porque muitas vezes o Espírito Santo vai te levar no deserto para que você seja tentado por Satanás, para saber onde está o teu coração. Jesus foi tentado. O que Satanás fez? Presta atenção, ele ofereceu o mundo. Ele falou: olha o tanto de reinos e riquezas. Eu te entrego tudo isso se você se prostrar a mim. Presta atenção, gente. Por que Satanás ia falar isso para Jesus, que era filho de Deus e que é Deus? Satanás sabia quem Jesus era. Satanás sabia que Jesus era filho de Deus. Satanás sabia quem era aquele homem. Por que ele estava oferecendo um mundo para Jesus? Sendo que Deus que fez o céu e a terra. Presta atenção, esse mundo aqui não é de Deus. Por isso que ele fala: não tenha coisas nesse mundo, porque o ferrugem, o ladrão vai roubar. Crie coisas no céu, que lá o ferrugem não vai comer, que lá o ladrão não vai roubar. Presta atenção. Gente, abra os olhos de vocês em nome de Jesus. Saiam dessa casinha que colocaram vocês, que só você falar em nome de Jesus, tudo está consagrado em nome de Jesus. Senão não teria tanto crente com macumbaria, feitiçaria, tanto crente sendo atacado por demônio. Gente, eu não consigo entender onde a visão de vocês está. Não, porque você veio da Bahia, vem os fariseus, né? Fariseu incircunciso. Vocês não vêm me apurrinhar pelo sangue do cordeiro. Tá? Não venham. Tô gestante, eu não consigo ficar calada. Tô no jejum, falei: pai, em nome de Jesus, guarda desse Paulo dentro de mim. Mas eu respondo. O problema é que eu vou lá e respondo. Mas vem aí, eles falam assim: mas Deus é poderoso, em nome de Jesus vai. Nananã, dando desculpinha. Não, porque o alimento tudo foi Deus. Os alimentos, tudo que tá nessa terra, tudo é do maligno. Tudo é do maligno. Por isso que os alimentos estão modificados. Por isso que nós estamos em luta. Por isso que Deus fala pra gente não ter as coisas aqui. Porque é tudo do maligno. Não adianta você falar: é de Deus, é de Deus. Não, Deus criou. Só que a gente, quando Adão pecou, quando a Eva comeu o fruto, ela entregou nas mãos de Satanás. Entregou a chave do mundo. Por isso que ele ofereceu. Por isso que Satanás, sabendo que Jesus era Deus, ofereceu para ele o mundo.
Falou, olha, eu te dou tudo isso aqui, ó, se você se prostrar a mim. Entendem agora? Abram os olhos pelo sangue do Cordeiro. Para de ficar, não, porque... Gente, eu vi pastoras fazendo comunhão com mulheres, tá? Então, não sei como é a dos homens. Eu espero que em nome de Jesus não esteja acontecendo isso com os homens. Só que eu vi, né? Abrindo a culto de mulheres, encontros de mulheres, falando da área sexual, que você tinha que ter brinquedinho para você apimentar o relacionamento. Você vai apimentar o Satanás, você vai apimentar o demônio que vai entrar na tua casa, você vai alimentar, sabe o que? A decadência que você vai, é isso que vai alimentar. Em vez de você ir mais profundo em Deus, aí que você não vai mesmo, porque você não consegue. Porque você tá, não, a pastora falou que eu posso usar, que em 4 paredes, gente, olha o tema que me contaram. Olha o que me contaram. Pastoras ensinando, líderes ensinando que em 4 paredes se pode tudo. Não. Não se esqueça que as pessoas ao seu redor não estão vendo, mas Satanás e Deus está vendo tudo que você está fazendo. Tá? Operótica. Tainá, não, tudo isso é de Satanás. Agora, uma lingerie bonita, tá? Ter uma lingerie bonita, isso não. Agora, roupas sexuais, eróticas, sim. Fantasia. Sabe o que você tá fazendo? Alimentando um demônio. Alimentando o demônio do teu esposo. Porque você começa com a fantasia. Ele começa a alimentar a imaginação, que começa a alimentar um demônio que tá fazendo ele ter essa imaginação. Sabe o que acontece? O teu marido, ele vai começar a buscar isso. Aí, de repente, o teu marido te trai e você não sabe por quê. Gente, pelo sangue do Cordeiro, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Tá? Abram os olhos de vocês. Para de vocês acreditar que tudo que vocês consagrar a Deus vai ser de Deus. Se é do maligno, você pode fazer o que você quiser. Não vai ser consagrado. Não vai ser consagrado. Não vai ser. Porque aquilo ali já foi oferecido, o mundo já é do maligno. Então vocês têm que tomar cuidado, principalmente, que nem eu falei pra vocês, na gula e área sexual. Principalmente nessas 2 áreas, que são que vocês mais são atacados, tá? Eu vou responder, gente, quer fazer perguntinha? Bota no pontinho de interrogação, tá? A profeta Lei tá aí, ó. Peça um discernimento, meu povo. Isso aí, em nome de Jesus. Porque, gente, eu fico num desespero. Eu fico, assim, impactada. Uma coisa que eu vou ensinar pra vocês terem mais, tá? Pra vocês terem mais sabedoria. Eu não tenho discernimento, eu não sei discernir. Se aquilo que a pessoa tá me dizendo, por ser um líder espiritual, as pessoas vão muito, né? É um líder espiritual, então eu vou crer de todo o coração e acabou. O que vocês vão fazer, tá? Vocês vão começar a analisar a vida dessa pessoa. Gente, não adianta vocês dizer, tá? Não adianta. A pessoa tá lá, falou isso pra vocês. Ó, vocês podem abrir, vocês podem apimentar, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Tem até pastor líder vendendo, né? Sexy shop, tá? Isso pra mim é o cúmulo do absurdo. É a mesma coisa de você vender bebida. É a mesma coisa, gente. Pra mim isso é o cúmulo do absurdo. Tá bom? Aí você tá olhando lá, tá? Eu vou responder, gente, responde aqui, ó. Pontinho de interrogação que eu já vou responder pra vocês. Aí vocês vão analisar a vida dessa pessoa. Como que é o casamento? Como que o marido trata a esposa? O pastor e a pastora, eles estão ligados? Eles têm brigas? Os filhos têm problemas, são problemáticos? Os filhos estão afastados, estão em fornicação? Gente, vocês veem isso? Você vai levar isso pra dentro da tua casa? Vocês têm que ver a vida das pessoas. Comecem a enxergar quem vocês estão idolatrando, porque acaba se tornando uma idolatria sem entender. Comecem a enxergar como que é a vida daquela pessoa. Ela tá te falando pra tu fazer isso. Se tiver sem som, sai e entra de novo, tá? Então você vai olhar a vida dessa pessoa. A mesma coisa das pessoas que brigam. Você pode comer o que você quiser. Deus consagrou tudo. Mentira. Porque senão ele não pediu um monte de coisa pra gente. Ele não mandava a gente jejuar. Então, ó, simplesmente você tá ali, tá?
você vai olhar a vida da pessoa. Como que é a vida dessa pessoa? Como essa pessoa está posicionada? Se a pessoa tem comunhão com o Espírito Santo, se a pessoa ora, os demônios saem, se a pessoa ela ora, o povo é curado. Como que é em relação a isso, né? Então, Suliene, eu tenho uma visão diferente em relação a essas coisas, principalmente o DIU, tá? O DIU, ele é abortivo. Pode ver que os nenéns, tem neném que nasce, teve um neném agora que nasceu, que eu tô acompanhando uma doutora, que ela é de pós-parto, né, de parto. Então ela posta os partos, é a coisa mais linda, né, ela posta os partos. E um neném nasceu com um DIU na mão. Isso você vê que o DIU, ele não para ali, né, a produção. O que ele faz? Ele simplesmente aborta a criança. Então o DIU, ele já é... A ciência já prova que ele é abortivo. Anticoncepcional. O anticoncepcional, ele traz trombose para a mulher, acaba com o líbido da mulher. Ele traz várias coisas que não traz benefício para nós. Então, é mais fácil vocês fazerem tabelinha, começarem a fazer a tabelinha, a gente funciona muito a tabelinha, tá? Façam uma tabelinha do que vocês tomarem essas coisas. Mas o anticoncepcional não vejo assim como um pecado, nem nada. Mas o DIU sim, DIU abortivo, assim como a pílula do dia seguinte é abortiva, tá? Esses são abortivos, esses não podem, não podem. Você tá abrindo uma legalidade, você tá colocando no teu útero, fazendo o teu útero de um túmulo, né? Trazendo morte. Então, eu vejo assim, tá? Então, eu vou começar a falar. Gente, quer falar? Bota aqui na perguntinha, tá? Agora eu vou parar de ver um pouquinho no comentário, que eu vou responder vocês. Eu nunca sei se começa de baixo pra cima, de cima pra baixo. Vou começar de baixo pra cima. Vamos lá. Chip é a mesma coisa, tá? É abortivo, tá? Chip não se coloca nada na pele, gente. O que Satanás diz na palavra? Que a gente ia ter a marca da besta. Aí coloca chip, coloca implante pelo sangue do cordeiro, não bota nada em vocês. Nosso corpo tem que ser limpo. Assim como a gente não tem que ter tatuagem, a gente não tem que ter essas coisas que se implantam dentro de nós, tá? A gente não sabe como vai ser essa marca da besta. Um diz que a gente vai comprar, né? Comprar e vender com ela. Mas eu prefiro não me arriscar. Vamos lá. Sabrina, Shalom. Eu tenho muitos sonhos sexuais com meu cônjuge. Isso por causa da aliança de alma? Não. Você tá sendo atacada por incubos sucumbos mesmo, tá? E aí, o que o sucumbo faz? O sucumbo, ele tá usando a imagem do seu marido pra você achar que tá tudo bem. Gente, não é normal. Não é normal vocês, tá? Vocês estarem... Não é normal vocês... perdão, me perdi porque eu fui ler alguma coisa aqui, tá vendo? Por isso que quando eu falo pra vocês, pra mim não ler. Não é normal vocês terem sonhos sexuais. O compartimento de sonhos, Deus fala com a gente através do compartimento de sonhos. Assim como a gente é atacado no compartimento de sonhos, não é pra vocês terem sonhos sexuais, não é normal. É só você saber, não é normal. Não é normal, de jeito nenhum, não é normal. Tá? Teve sonhos sexuais, você está sendo atacado. Pode ser somente uma frequência, pode ser uma opressão, tá? Mas você está sendo atacado. Então não pode sonhar. Ah, mas é meu cônjuge. É seu cônjuge, mas no sonho não é seu cônjuge, no sonho é um demônio. Tá bom? Então repreende. Se você acordou, repreende. Tá? Podia vir depois os próximos, né, gente? Mas nunca vem. Vamos lá, outro. A Jéssica, eu posso ter sofrido algum abuso e não me lembrar? Pode, tá? Pode. Tem muitas pessoas que não se lembram daquilo que ocorreu. Eu fui lembrar do abuso que eu sofri. Perdão, eu fui lembrar do abuso que eu sofri quando eu era pequenininha, né? Que um homem tinha um cabelo grande, por isso que eu tinha aversão, né? Eu tinha aversão ao Senhor Jesus por conta disso, né? Por conta desse abuso que eu sofri. Eu fui lembrar quando eu vim pra Cristo. E aí eu fui começar a fazer a libertação. E Deus, ele me lembrou o que aconteceu. Por isso que eu tinha esse trauma de homens de cabelo longo. Então sim, tá? Você pode sim ter sofrido um abuso e não se recordar. A Kelly, quando uma mulher não consegue se relacionar com nenhum homem, frustração, parada no tempo...
Kellen, pode ser isso também, tá? Pode ser ataque de incúmbos e sucumbos, pode ser maldições hereditárias em relação à tua área sentimental, pode ser maldições adquiridas pela sua área sentimental, pode ser várias coisas que pode estar acontecendo isso. Tem vários e vários motivos para você não conseguir se relacionar, tá? Esse bloqueio no relacionamento é simplesmente na área mesmo familiar, relacional. Você precisa curar. Às vezes também você tem alguma ferida, que você foi ferida, muito ferida, e aí os demônios usam isso para você continuar sendo ferida e você não conseguir ter um relacionamento, tá bom? Então tem que investigar, tem que fazer um mapeamento e investigar. Gente, eu vou ter que abrir aqui porque é um pouquinho grande. Pastora, meu esposo ontem à noite estava assistindo e acabou dormindo. E só foi perceber que estava na sala de manhã. Daí ele pegou e foi dormir no quarto, mas logo teve que levantar. Não, foi sem querer, Gabriela. Não tem uma brecha aí, não. Agora, se vocês brigarem, né? Vocês brigaram e ele foi pro sofá, ou você foi pro sofá, ou foi dormir em outro lugar e ele dormiu na sua cama. Aí tem um demôniozinho lá. Lá na sua cama, um demôniozinho lá na cama dele, tá? Ui, o profeta deu um chutão aqui agora. Então tem um demônio com cada um, tá bom? Então, não, na relação de brigar mesmo, tá? Brigar. Agora, assim, sem querer, tava ali dormindo, brincou. Gente, acontece, tá? Normal, a gente vai viver uma vida normal. Então, pode acontecer. Não é uma brecha. Pode ficar tranquilo. Vamos pra próxima. Isso pode ter sido ativo após abusos na adolescência? Pode. As brechas, as portas abertas. Não sei se a Lúcia colocou mais perguntas, deixa eu ver. Se ela colocou mais alguma coisa, se ela colocou... Não, ela colocou só isso mesmo. Lúcia, é aquilo que eu coloquei, né? Falei que é um dos pontos, o abuso. Então, todo abuso que você sofreu, tá? Todo abuso sexual que você sofreu na infância, adolescência ou na fase adulta, isso é uma porta de entrada, isso é uma brecha, tá? Isso é um dos portais que os incúmbos e sucumbos acabam vindo tocar em você. Então, sim, você pode estar sendo tocado por conta disso. Um próximo, Carmen. Já conversamos, ele entende, mas na hora do sono... Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que a Carmen colocou bastante coisa. Deixa eu ver. Cadê a Carmen? Carmen aqui. Tem um casamento muito saudável aqui. Tem um casamento muito saudável, mas meu esposo só dorme de costas pra mim. Isso me incomoda espiritualmente, mas ainda tenho esses sonhos. Peraí. Não, isso aqui é da Dores. Calma aí. Cadê a Carmen? Já conversamos, ele entende, mas na hora que o sono pesa, ele vira de costas. Carmen, é você orar. Ora, né? Se tá te incomodando espiritualmente isso, ora, tá? Mas não tem problema ele dormir de costas. Isso não abre brecha, não abre legalidade nenhuma. Mas se tá te incomodando espiritualmente, Deus tá te mostrando alguma coisa, né? Deus tá mostrando que tem alguma coisa ali. Então, você vai orar. Ora no seu esposo, repreende todo espírito de incúmbio, sucumbo, toda influência de Satanás contra a vida de vocês, tá bom? Toda legalidade que pode ter sido aberta, você pede para Deus fechar, mostrar para vocês em nome de Jesus, tá? Mas espiritualmente, dormir de costas não tem nada a ver. Eu gosto de dormir eu agarrando o meu esposo, ele de costas para mim, e eu gosto de dormir agarrada nas costas dele. Então, isso a gente não tem problema nenhum e tá tranquilo, né? Não tem espiritualmente nada, não pode dormir separado. Agora vamos lá na Dolores. Acho que Doralice. A Dolarice, ela colocou bastante. Peraí. Hoje sou casada, cristã e mãe. Eu quase fui abusada na infância por um padrasto da minha amiga. Mas ainda tenho sonhos ruins com sonhos eróticos. Acordo como se tivessem feito algo comigo. Me sinto mal, sou casada, sinto, mas não lembro de nada. Me sinto mal. Ó, pra vocês verem, ó, que isso pode acontecer, né? Ó, a Doralice, ela colocou que ela sente, né? Então ela já tá a brecha, né? Foi aberta
por conta desse abuso, pode ser por conta desse quase abuso, pode ser também maldições hereditárias, então tem que fechar essa porta, tá? Você tem que orar repreendendo, não autorizando, tá? Que esses demônios toquem mais em você, pedindo para Deus te dar conhecimento de qual foi a porta aberta, tá bom? Para você ter esses sonhos eróticos, para você estar assim, tá? Então peça ao Espírito Santo para que ele te mostre aonde está a porta, onde está a brecha. Por que você está tendo esses ataques noturnos, tá? Vou colocar cada um aqui só para sair. Mas exatamente, a Doralice está sentindo exatamente o que as pessoas falam. Sabrina, em relação a esse tema, é muito pessoal. Na Bíblia não diz. Só que se o Espírito Santo te tocar e falar para você que não é legal, que você não é para você fazer, tá? Não faça. Então é muito pessoal. Tem pessoas que o Espírito Santo toca e tem pessoas que o Espírito Santo não toca. Mas não é bíblico, tá? Não é bíblico. A gente até vê em Salmos, né, que Davi, ele tem ali ele fala de um salmo que ele canta e ele vai falando da mulher, ele vai falando, né, como que a gente os homens têm que cuidar da gente ali, mas não fale em relação a isso, tá? Então, é pessoal seu. Você vai ter que orar com o Espírito Santo vai ter que te falar. Se te incomoda, se tá te incomodando, se você tá sentindo que é pecado, não faça. Não faça. Porque a gente não tem que fazer aquilo que nos traz mal, que faz mal pra gente, que não tá nos trazendo, tá? Angústia, não faça. E quando eles atacam só através do sonho? Mas eles atacam primeiro através dos sonhos, né? Depois eles vão atacando mais fisicamente. É pelos sonhos que eles atacam, tá? Não sei se você fez mais alguma pergunta, deixa eu ver. É pelos sonhos que eles atacam, tá? Os casados que não usam aliança de casamento abrem brecha para demônios no casamento? Eu acho que não uso aliança, porque eu peguei, né, e toda vez que eu engravido eu fico gordinha, eu fico muito gordinha nas minhas gestações, e é inchaço, né, hoje eu sei que isso não é bom, não é bom pra saúde ficar nesse inchaço todo, e eu sempre perco a aliança, então eu perdi a aliança na gestação da Jade, e eu e o Jonathan nunca mais compramos aliança, a gente não fica com aliança, não usamos aliança. Mas somos casados, porque a aliança, ela é uma representação mais em relação, né, aos homens, mostrar, né, que nós estamos unidos, é um ato profético e tudo mais, né, a aliança. Mas não abre brecha nenhuma não, tá, pra demônio, graças a Deus. Meu casamento tá muito saudável. Mas eu vou comprar minha aliança, em nome de Jesus, eu profetizo. Ah, Karen, o que quando o marido é atacado e não fala pra esposa? Ah, se ele atacar aí, não tem como você saber, né? Se ele não falar pra você, né, abertamente. Seria bom se ele falasse, porque aí já fecha uma brecha, tá? Kelly, esses somente atacam, podem possuir a pessoa. Não, esses somente atacam mesmo, tá? Eles não possuem. Eles atacam. Quem possui, né, aí é a Pombagira, Maria Padilha. Então, essas possuem. Agora, os incubos e sucumbos, não. Eles só se alimentam ali mesmo. Eles ficam drenando. E você pode chegar a morrer, tá? Teve uma história de uma moça, agora eu não lembro quem contou. Não sei se foi minha apóstola que contou. Que teve uma mulher que ela gostava tanto de ter relação, né, com um demônio. E ela deixava anos e anos. Ela chegou a morrer. Ela definhou. Porque ela não conseguia. Porque lembra que eu falei que eles tiram a energia vital? Se tá tirando a energia vital, tá tirando a tua vida. Então, ela acabou, né, falecendo por conta disso. Então, pode chegar à morte, né? Mas possuir, eu nunca vi eles possuindo, não. Mas Maria Mulambo, a Pombagira e Maria Padilha, sim. Ter espasmo significa ataque de incubos sucumbos? Como assim? Porque eu sei que os espasmos não tem nada a ver com a área sexual. Se você estiver falando alguma coisa em relação à área sexual, aí
pode ser que seja sim um ataque de incúmbus sucúmbus. Na área, né, ali, no seu órgão genital. Agora, se for um espasmos no corpo, etc., não. Aí você pode estar sendo atacada por outro demônio, tá? Tenho muitos esses pensamentos que você falou em ver as coisas, imaginar coisas sexuais. Sabe, né? Você precisa fazer uma libertação na área sexual. Você precisa dessa libertação na área sexual. Lucy, pode ser, né? Porque olha só o que você falou, né? O ronco é espiritual, meu esposo ronca demais quando ele deita do meu lado, do lado dele para dormir. Saio de perto e ele para. Se tá nesse nível de que você sai e ele para, pode ser sim, tá? Espiritual, para que você não durma, para que você se sinta cansada. Então pode ser. Mas a maioria das vezes o ronco é mesmo físico, é um cansaço físico que a pessoa tá. A pessoa não dormiu, tá muito cansada e ela chega a roncar, tá? Então, se você for uma pessoa, ela ronca normal, ronca sempre. Aí tem que fazer um tratamento, viu? Porque ela não tá conseguindo respirar, né? Então pode ser alguma desvio na sepse, pode ser alguma coisa, por isso que ela tá roncando. Porque a pessoa que ronca, ela não consegue respirar durante o sono. Tá? Mas se nesse caso é específico que você falou, ele tá do teu lado ronca, saiu, você sai, ele parou, então significa que pode ser espiritual sim, tá? Pastora, meu marido sempre sonha com a gente brigando e se debate todo em sonho, o que pode ser? Pode ser ataque espiritual. É certeza, é espírito de confusão. Satanás está mostrando para ele que o espírito de confusão está tentando entrar no casamento de vocês. Então o que você vai fazer junto com seu esposo? Orar. Os dois têm que ter, né, esse momento de vocês dois orarem juntos. Gente, vocês que são casados, vocês têm que ter um momento de vocês, tá? Um pegar a mão do outro e um orar pelo outro. Tem que ter, gente, essa união. Tem gente que um ora por um lado, o outro ora por outro, normal. Mas vocês têm que ter também, ó, eu oro por você, você ora por mim, tá? Tem que ter esse momento. Então, vocês vão orar, abençoando o casamento de vocês e repreendam de toda inveja, toda influência maligna, toda palavra lançada contra o casamento de vocês. Porque esse sonho é Deus mostrando pra você que Satanás tá fazendo armadilha pro teu casamento. Gente, eu já respondi vocês. Gente, vocês estão fazendo pergunta que eu já respondi na live, tá? Então eu não vou responder mais. Se vocês tiverem mais alguma outra pergunta que eu não respondi aqui na live, é só vocês rever. Rever a live, gente, com carinho, né? Eu espero que deixe gravada o Insta. Reveja a live com carinho. Vai vendo quais são as brechas que eu falei pra vocês. Eu anunciei quais são as brechas, tá? Então, ó, o que vocês vão fazer? Unge a casa de vocês, faça a conquista de território, manda todos os demônios sair do quarto de vocês, ora no travesseiro, ora na cama. Gente, cama é altar, tá? É altar de sangue. Então, você ou vai estar adorando a Deus no seu relacionamento sexual, ou você vai estar adorando a demônios. Então, peça a presença de Deus ali, peça os anjos que estejam ali presentes, tá? Para que não aconteça de vocês serem atacados, tá bom? Vocês têm mais alguma pergunta? Se você tá orando e tá vomitando, é libertação, tá? Sintoma de libertação, você tá sendo liberta. Deus tá te libertando. Emanuela, olha que boa pergunta que a Manuela fez. Pastora, quando o esposo não é crente, quando tem relação sexual, passa o que estiver nele, por isso que vocês têm que estar posicionados. Por que a Bíblia diz que aquele que é santo santifica o que não é? Então, para você santificar o seu esposo, você tem que estar santificado.
Então, se você tá em jejum, oração, palavra, você tá posicionado, os demônios que tá nele não passa para você. Não passa. Você passa a santificar o teu esposo. Então, quando você tiver relação com ele, Emanuela, você vai falar para Deus, Deus, agora que o Senhor purifique o meu marido, assim como você diz na tua palavra. Porque é no ato sexual, gente, é quando a gente se torna uma só carne, que acontece isso, tá? Mas se você não tiver posicionada, vai passar para você sim, tá? Se tiver brecha, aí vai passar. Então, gente, era isso, né? Eu vou, então, finalizar a live. Eu espero que tenha alimentado vocês. Gente, me dê ideias pro próximo tema. Qual, né? O que vocês querem saber? O que acontece na casa de vocês que vocês acham estranho, que vocês querem, tá bom? Olha, a Luana fez aqui. Compramos uma cama, um quarto de visita e descobrimos que era de espíritas. Sinto peso quando oro no quarto. Será que tem algum portal, algum do tipo? Luana, como eu falei, cama você comprou usado ou você comprou de uma loja, né? É sempre bom, gente, vocês comprarem coisas novas. Evita comprar coisas usadas. Eu sei que às vezes a gente necessita, né? Ah, o dinheiro tá curto, não dá pra me comprar agora. A gente junta, mas evitem comprar nos usados, porque os móveis, muitos demônios ficam móveis. Então a cama, ela tá assim, tá? Se foi usada, tá assim. Então você vai ungir essa cama. Você vai orar primeiro, joga o sangue do cordeiro um pouquinho, né, pra não manchar. Então você vai jogar um pouquinho de sangue, que é o suco de uva. Você vai consagrar o Senhor, você vai limpar o colchão, passa o suco de uva, fala, Senhor, eu limpo em nome de Jesus, expulsa primeiro, tá? Conquista de território. Como que faz? É a mesma coisa que conquista de territórios. O PDF tá lá na mesa. Então, se vocês não estão no grupo, no nosso grupo do Telegram, entra no grupo do Telegram, gente. A gente sempre tá lá, né, tirando dúvidas, conversando, falando de vários temas. Então, vai pro nosso grupo do Telegram, tá? E aí, Luana, você vai fazer isso. Você vai dar uma limpada, primeiro orar, expulsando, depois você vai passar o sangue, pode ser um paninho com o sangue do cordeiro, e depois você vai ungir, selando pra Deus aquele móvel ali. Mas eu prefiro não usar mais nada usado. Eu também gostava de muita coisa usada, tá? Sabrina, eu não estou fazendo mais mentorias, tá? A Denise tá fazendo mentorias no meu lugar. Então, se você quiser marcar com a Denise, fala com ela, tá? Vê se ela tem a agenda e fala com a Denise. Mas eu já dei uma parada, eu só tô fazendo as mentorias com as meninas que eu já faço, tá bom? Então, só com elas que eu estou atendendo agora. Quem for novo, não sei se você já fez mentoria comigo ou não, porque, gente, eu já tô... O bebê já daqui a pouco já tá nascendo. E eu tô aqui precisando de tempo pra me arrumar. A gente vai começar a pintar a casa e arrumar todo o quartinho. Então, gente, eu tô sem tempo mesmo. Minhas mentorias, elas levam muito tempo. Eu não fico só 1h30. Todo mundo, né, compra acreditando que é 1h30. Não, a gente não fica 1h30. A gente fica mais, sempre mais do que 1h30 ali em mentoria, tá bom? Então, agora, no momento, eu não estou. Eu vou voltar a fazer mentorias depois que o profetinha nascer. Depois que o profeta nascer, aí eu volto. Então, né, eles querem uma data. Eu não vou te falar a data específica, porque eu vou agora dia 2 e eu quero mudar isso com eles. Porque eles querem uma data. Porque é cesárea, tá? Eu vou fazer cesárea, gente. E aí eles querem uma data. Só que eu quero que o profeta venha quando ele quiser. Porque aí pode, gente, a maternidade aqui, graças a Deus, tem uma maternidade maravilhosa. Então eu queria que ele viesse e na hora que ele quiser sair, aí a gente fosse lá e fizesse a cesárea, entendeu? Então eu vou tentar fazer isso. Eita, olha o que o Francisco falou. Jesus amado, isso é muito verdade, Francisco. Olha o que ele colocou aqui de testemunho. Gente, esse negócio de colchão é sério. Eu emprestei um pra uma vizinha e quando eu trouxe ele aqui pra casa, vi um demônio saindo dele. Tive que orar e repreender.
Exatamente. Gente, tem vários testemunhos de pessoas que dormiram, deram o colchão, né? Ah, pode dormir no meu quarto, porque o quarto do casal sempre é bom. Não dê o seu quarto de casal para ninguém dormir. Não pode. A sua cama é um altar. Aquela pessoa pode estar em pecado. Eu vi várias pessoas que, pode dormir na minha cama, fica na minha cama, no meu quarto, e trouxeram demônios para dentro do casamento, para a pessoa, tormentação, espírito de homossexualismo, tá? Então tomem cuidado com isso. Quando eu entro em batalha espiritual, eu sinto uma presença horrível dentro de casa e medo intenso. Quando eu sinto a presença de Deus, limpa tudo e acalma o ambiente. Aparece sempre um peixe morto no meu aquário de manhã. Flávia, você tá precisando fazer conquista de território na tua casa. Você precisa fazer conquista de território na tua casa. Porque se os demônios eles estão tendo acesso de entrar na tua casa, é porque você não fez a conquista de território. A conquista de território não permite que eles passem, que eles entrem dentro da tua casa, tá? Então faça a conquista de território para você não sentir isso. Crise de ansiedade é ataque espiritual. Então, gente, é isso, senão eu não saio daqui. Então, que Deus abençoe vocês. A gente pode falar de outro tema. Me mandem, gente. Manda aí no meu direct. Manda pra Denise. Olha, eu queria essa ideia, eu queria falar sobre isso. Eu queria aprender mais sobre isso. Eu trago aqui, tá? Pra vocês aquilo que eu tenho de conhecimento, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Que Deus possa ter abrido, né, a visão de vocês. Que o Espírito Santo testifique aquilo que eu falo. Que não adianta, né? Se ele não testificar, não creem. Não crê, você não tá aqui, tá me escutando, mas não deu alguma coisa, não tá legal pra você, ora, pergunta pro Espírito Santo, gente, mas não crê em tudo que todo mundo fala na internet. Gente, na internet hoje em dia você fala o que você quiser. Tem gente que fala que jejua e não jejua, tem gente que fala que faz isso e não faz. Então, pelo sangue do Cordeiro, aprendam a buscar vocês a presença de Deus. Aprendam a pedir a testificação pro Espírito Santo, até da minha vida. Será que é para mim ficar nesse Instagram? Será que esse Instagram vai me dar um conhecimento? Será que eu posso estar aqui? Então, pelo sangue do Cordeiro, tá? Se não for, vá com Deus, porque eu sei que uma hora Deus ele vai tocar no teu coração, você vai voltar para aprender tudo isso. Então, só obedeça. Tá? Só obedeça. Nós não estamos aqui para ter seguidores, para ter um monte de gente. Nós estamos aqui para aprender e levar a salvação para que vocês vão para outro nível espiritual. É isso o meu intuito aqui no Instagram, tá? Então que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Pastora Suliene, muito obrigado por estar aqui escutando. Meu Deus, eu não sei como vocês aguentam a minha voz. Ô, glória. Então, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Próxima quinta-feira. Deus abençoe. Tchau, tchau.